Oi, professor Márcio falando com vocês aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês? Hoje vamos embarcar em uma viagem mágica e misteriosa pelos caminhos da Odisseia de Homero. Bom, sobre o que esse livro trata? Qual que é a importância desse livro para a humanidade? Esse livro, pessoal, ele foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Vocês têm ideia do que é isso? Onde, naquela época, as histórias elas eram passadas de forma oral. E aí, nesse caso, a Odisseia de Homero foi escrito por um homem, um grego, que tinha uma visão, uma imaginação muito forte sobre a importância de transmitir aquilo que acontecia em seu povo. Então, hoje nós vamos embarcar em uma viagem mágica e misteriosa por uma das maiores aventuras da literatura mundial. Nesse caso, a Odisseia de Homero. Ele é considerado aí um dos grandes poetas da antiguidade e, no caso, ele era um poeta grego, né? Então essa obra, ela continua atual, atualíssima. E temos alguns motivos aí dessa obra ela ser considerada atual. Por quê? Porque ela fala sobre coragem, fala sobre inteligência, fala sobre amor, fala sobre saudade e, principalmente, a luta do ser humano para voltar para casa e reencontrar o que ama. A sua vida, a sua esposa, o seu filho, ou seja, aquilo que traz para ele a certeza de que vale a pena continuar vivendo. Agora, quem foi Homero? Homero, ele é considerado o pai da literatura ocidental. Ele teria vivido ali por volta do século 8 a.C. e é também o autor de uma outra grande obra. Além da Odisseia, ele escreveu também a Ilíada. A Ilíada, ela é anterior à Odisseia, porque ela conta da Guerra de Troia. Embora pouco se saiba aí sobre a vida de Homero, a sua genialidade, né, ela é incontestável, tá? Por quê? Porque ele transformou antigas lendas orais em poemas épicos, que marcaram de fato aí a cultura grega. O que aconteceu durante aquele período, né? Na Grécia Antiga, as histórias elas eram transmitidas oralmente por poetas, que eram chamados de aedos. E a Odisseia, ela fazia parte dessa tradição. Ou seja, ela era um longo poema recitado com acompanhamento musical. E ela não era apenas uma história de aventura. Ela também é um modelo dos valores gregos, como a coragem, a fidelidade, a astúcia, a honra. Bom, o que aconteceu para que fosse escrita a Odisseia, né? A história ela começa após a Guerra de Troia. Essa guerra ela durou 10 anos. E aí, o herói grego, chamado Ulisses, ou Odisseu em grego, ele quer voltar para sua terra, ou seja, Ítaca, onde sua esposa Penélope e o seu filho Telêmaco estão esperando por ele. Porém, o retorno se torna aí uma longa jornada de 10 anos, onde ele vai ter perigo, monstros, deuses. Se nós fôssemos comparar com os dias de hoje, né, gente, com o conforto que nós temos hoje, o navio dele com certeza teria quebrado ali o GPS. Né? Bom, mas vamos lá. Durante essa viagem, Ulisses ele vai enfrentando as suas adversidades. Por exemplo, o gigante Polifemo, que é um cíclope de um olho só. A feiticeira Circe, que transforma homens em porcos. O canto mortal das sereias. Você já imaginou aquele canto da sereia que seduz todo e qualquer homem? Como que ele teve que agir para conseguir superar aquilo? O terrível monstro marinho Sila e o redemoinho Caríbides. E até o próprio deus do mar Poseidon, que persegue Ulisses por ter ferido o seu filho Polífemo. Enquanto isso, em Ítaca, a Penélope ela enfrenta outro desafio. Qual é o desafio? Dezenas de pretendentes que estão atrás dela. Vocês sabem muito bem que lá na Grécia Antiga, quando alguém ia para a guerra, né, as pessoas
não podia dar em cima da mulher que ficou, da esposa, né? Porque era uma traição, né? Isso ia contra os valores gregos. Então, Penélope, ela vai enfrentar vários desafios, que são dezenas de pretendentes que querem se casar com ela, acreditando que Ulisses está morto. Mas ela mantém a esperança de que Ulisses vai voltar, ela mantém-se fiel, ela usa a sua inteligência para enganá-los. Uma das estratégias que ela usa para enganar os seus pretendentes é desfazendo à noite o tecido que ela fingia que ela costurava de dia. E quando Ulisses finalmente retorna, disfarçado de mendigo, ele põe à prova os traidores com a ajuda de seu filho. E aí ele acaba recuperando seu lar e recuperando também a sua honra, que é isso que faz com que os gregos eles valorizem de fato a sua existência. Então, quem são os principais personagens aqui desse livro, A Odisseia de Homero, né? Ulisses, no caso Odisseu, é um herói astuto, é um estrategista, ele acaba sendo um símbolo da inteligência humana. Penélope, que é a sua esposa fiel, ela representa a paciência, ela representa a lealdade, a força feminina. Telêmaco, que é o filho que amadurece durante a ausência do pai. E Atena, que é a deusa da sabedoria e protetora de Ulisses. E também temos mais um, Poseidon, que é o deus do mar e o inimigo do herói. Haja vista que esse retorno para ele de Ulisses se dá tudo no mar, né? Bom, a Odisseia ele trata de muitos temas universais. Dentre esses temas universais que ele trata, a jornada do herói, o caminho que é cheio de provações e que leva ao autoconhecimento. Gente, quantas vezes nós não temos provações diárias? E essas provações diárias, a gente chega em casa no final da tarde, da noite, a gente pensa assim, poxa, hoje eu superei, hoje eu venci, hoje eu me dei bem, sem enganar ninguém, hoje eu me autoconheci. Também tem uma outra questão universal, que é a saudade e o retorno, o desejo humano de reencontrar o lar, o desejo humano de reencontrar a paz, a fidelidade, a esperança que é simbolizada aí por Penélope. Quantos de nós não queremos encontrar alguém fiel? Quantos de nós não queremos encontrar alguém que se preocupa pela gente, que nos ama, alguém que nos dá a esperança, a paciência de chegar em casa e ter o seu lar? E aí também o conflito entre o homem e os deuses, né? Mostrando que o destino ele é uma mistura da vontade divina e do esforço humano. Você vai conversar com alguns religiosos, eles podem falar assim para você, olha, Deus existe e ele te dá o livre-arbítrio. O que você vai fazer depende de você. Deus traça os seus destinos, mas o homem também pode, não vou dizer modificar, mas pode fazer com que o seu destino não siga muito ali os passos, né? Então, há esse conflito aí entre o homem e os deuses. E falando em questão dessa estrutura dessa obra, ela é composta por 24 cantos, todos eles escritos em versos, né? O texto, ele é um texto epopeico, porque ele narra os feitos grandiosos de um herói. E uma coisa que é bem interessante, ela não começa pelo início da história, mas pelo meio, né? Por quê? Porque já tem ali uma história anterior, que é a história da Guerra de Troia, né? A Ilíada. Então, isso é bem bacana. E aí, nós vamos encontrar vários significados, vários símbolos para isso, né? Cada parte da viagem de Ulisses, ela pode ser entendida como uma metáfora da vida. Então, por exemplo, o mar. O mar simboliza os desafios do destino, né? Quantas vezes Ulisses lutou? As sereias, aquelas tentações. Todos os dias nós somos atentados por alguma coisa. Circe, que representa o prazer, que distrai a missão, o nosso conforto, estar sentado no sofá. E Ítaca, o lar, é o símbolo da meta humana, o lugar onde buscamos paz e sentido. Então vocês vão perceber que cada um dos personagens, cada uma das histórias que estão ali, elas estão ligadas, na verdade, com a representação humana,
né? Então, a influência da Odisseia, ela é imensa na nossa sociedade, ela é imensa na nossa vida. Ela inspirou milhares e milhares de obras modernas. Inspirou filmes, músicas, pinturas, séries de televisão. Então, é a famosa ideia, né, de jornada do herói, que é usada aí em narrativas de diversos filmes. Você vai pegar aí Star Wars, Senhor dos Anéis. Esses filmes, eles vêm diretamente aí dessa epopeia. Então perceba aí que esse livro, ele modificou completamente a visão do homem perante a sociedade. Então o que a gente pode falar sobre esse livro Odisseia? Esse livro, ele tem aqui 316 páginas, pelo menos essa obra que eu estou aqui, que é uma obra, acredito que seja da editora Suzano, editora Abril também. É uma obra que vem aí para modificar, para trazer alegria, para trazer um entendimento sobre nós como seres humanos. Então, a Odisseia, ela é mais do que uma história sobre um homem tentando voltar para casa. Ela é uma reflexão sobre o ser humano, sobre a nossa luta contra o desconhecido, nossos erros, nossas tentações e a nossa vontade de superar tudo para reencontrar o que amamos. Assim como Ulisses, todos nós enfrentamos mares turbulentos. Mas como é que a gente enfrenta esses mares turbulentos? Né? Com a coragem. A coragem e a esperança que nos guiam de volta para nossa Ítaca. A minha casa é Ítaca, o meu lar é Ítaca, a minha família é Ítaca, os meus amigos é Ítaca. Perceba então que Ítaca é o objetivo, é o retorno para si. Então se você encara desta forma, você entende a vida de uma forma muito diferente. Então a Odisseia de Homero é um livro que veio para transformar a nossa existência, para nos moldar, para nos dar um caminho, uma direção. Se eu não sei qual é o caminho, qual é a direção, eu vou para qualquer lado, e qualquer lado não é positivo. Então, eu tenho que buscar a minha Ítaca, eu tenho que buscar a minha felicidade, eu tenho que encontrar o meu eu onde quer que eu esteja. Então, é sobre isso que fala o livro, sobre as reflexões do ser humano, a luta para conquistar seus objetivos. Então, assim como Ulisses, vamos superar esses mares turbulentos? Vamos navegar em mares turbulentos e torná-los um oceano Pacífico? Vamos criar uma coragem, uma força, uma esperança para nos guiar até a nossa Ítaca e seguir aí o nosso destino? Com coragem, com paz, com felicidade, com amor, com fidelidade, com tudo aquilo que a gente possa deixar de legado para a humanidade, tá bom? Então, esse livro, A Odisseia de Ulisses, é a minha recomendação para essa semana, essa segunda quinzena de outubro, segunda semana de outubro, para falar a verdade. Hoje é domingo, 12 de outubro, no Brasil é comemorado o Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, 12 de outubro de 2025, né? Então, espero que vocês aí tenham gostado do livro, do review. Quem já leu o livro, tenho certeza que amou o livro. Quem não leu o livro, que possa aí lê-lo e se entender como ser humano, se tornar um ser humano de primeira categoria, um ser humano de grandeza, tá bom? Então, um beijo aí do professor Eumassa. Essa é a minha recomendação, leia esse livro. Esse livro a gente passa para o sexto ano, a gente passa para o ensino médio, cai em vestibulares, vale muito a pena. Então, a Odisseia de Homero para vocês. Quem gostou, dá um like, dá um joinha, se inscreve no meu canal, compartilhe com seus amigos e vamos crescer juntos, tá bom? Forte abraço aí para vocês, do professor Eumassa.